Olá, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Simone. Boa Vocês noite, estão me Maria. ouvindo? Noite. Boa noite, som. A imagem está ok? Tudo ok aqui. Certo. Hum. Boa noite a todos. Som, imagem, tudo certo? O som, a imagem está ok? Tá tudo certo. Tudo certo aqui. Então, boa noite a todos. Nós estamos aí fazendo essa conexão com o YouTube, né? Aqui está a Ana, que é a nossa psicóloga oficial da nossa turma, a Simone, que é professora, que é matemática, né? E é terapeuta integrativa também, a Ana. E boa noite a todos. Hoje nós vamos falar novamente sobre a família. Família é um projeto de Deus. Está aqui o trabalho que nós realizamos no mês de junho, no Dia dos Namorados, e nós realizamos esse trabalho não apenas para ajudar as famílias, os casais, mas também para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de Deus, eu sempre falo, antes de você encontrar o seu parceiro, a sua parceira, a sua família, ela já estava feita, construída no projeto de Deus, no coração de Deus, né? Então, o tema que nós usamos no mês de junho, e hoje nós estamos finalizando, está em Salmos 116, 10, que é assim: creio e por isso eu falo, a minha família é um projeto de Deus. Minha família é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. A gente sabe que o projeto começou com a palavra de Deus, tudo foi criado através da palavra de Deus, e aqui está cada texto que foi sendo construído pelo nosso Deus, e para você hoje ter a sua família, ter o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Quero apresentar aqui terapia de casal, fruto do trabalho que nós realizamos, trabalho que a Simone, a Ana, toda a nossa equipe da Flor de Lírio, nós pudemos, né, contribuir para ajudar algumas famílias, casais. E por que que eu coloquei esses dois casais? Porque aqui a gente vê repetindo um padrão. Os pais já com mais idade, e depois eu fui atender o filho, a esposa, e eu vi ali repetindo as mesmas coisas. Então, não é porque eu sou uma mulher de fé, a Ana, a Simone, você, que a gente
às vezes não vai passar por essas situações. Então, essa família é a família de fé, mas o conflito estava ali muito grande. E foi quando, através da palavra, através das terapias, eu consegui ajudar essa família. Nós conseguimos ajudar essa família. Então, aonde estava o conflito? Eu sempre falo, o homem, quando ele é jovem, às vezes ele aproveita um pouco devido à testosterona alta, né? E às vezes ele fala ou trata mal a sua companheira. Só que esse homem, com o passar dos anos, ele vai evoluindo. Ele se arrepende e ele quer fazer o melhor pela sua esposa, pela sua família. E a minha experiência de consultório é que quando esse homem se arrepende e vai fazer diferente, ele encontra uma mulher magoada, uma mulher com ressentimento, com raiva e uma vontade de vingança. E aí começa o sofrimento dos filhos, dos netos, e a importância de, em primeiro lugar, a gente usar a palavra de Deus e as terapias, aquilo que o Senhor deixou para ajudar o ser humano aqui, na sua essência. Então, aqui um casal já com mais de 60 anos e um conflito muito grande, né? Estava separado. E quando eu observei, eu vi que ali era uma coisa que já vem de alguns anos, mas que começou devido a algo que o próprio Deus que criou, né? No quê? Ele tem uma OPI 1. Ele é uma pessoa que é impaciente, que é exigente, né? É perfeccionista, é uma pessoa que é mais aberta assim para a vida. Tem um olho azul, que o olho azul é uma pessoa que ela tem uma tendência às vezes de ser mais reservada, às vezes guardar mais as coisas, né? Não tem muita liberdade às vezes para compartilhar. Então a OPI 1 ela tem que ser tudo do jeito dela, no tempo dela, né? E aí eu fui ver a mulher, a senhora, ela é um OPI 3, uma constituição mista biliar, que é uma pessoa ansiosa por natureza, que tem um comportamento assim bipolar, que tem um sono irregular, e dentro de tudo isso acaba surgindo os conflitos. Por que acontece? Porque nós somos tão diferentes, né? Homem e mulher, Deus criou. Só que tem mais esses detalhes. Então, duas pessoas tão diferentes no mesmo ambiente. E vai gerando os conflitos. E a gente sabe que no conflito vai surgindo a doença, as doenças, os conflitos. E vai só se repetindo. E se você não mudar, né, você vai transferir para os seus filhos, para os seus netos. Então, a melhor herança que eu posso deixar para os meus filhos é resolver a minha vida. Então, você, pai, mãe, você resolva a sua vida, porque você vai estar ajudando os seus filhos. Então, isso aqui os olhos, as íris desse casal, né? E que eu fui atender o filho, vi repetindo as mesmas coisas. Agora eu vou colocar a íris do filho e da nora. Vamos lá. Olha, o filho tem o olho azul, igual o pai,
é bastante sensível, se magoa muito fácil. Tem uma OPI1 também, que é uma pessoa agitada, né? E olha a da nora, parece com o olho da sogra. É uma OPI3, observa como vai se repetindo. É uma OPI3, é uma pessoa ansiosa por natureza, né? É uma pessoa que absorve muito aquilo que ouve, aquilo que vê. E qual foi a queixa desse homem quando eu falei assim, o que que a sua esposa pode melhorar, né? Ele falou assim, eu acho que ela é muito lerda. Eu gostaria que ela fosse mais rápida para fazer as coisas, né? Parece que ela é um pouco devagar. E eu perguntei para ela, o que que você gostaria, né? O que que dá para melhorar no seu esposo? Eu falei, mudar, nós não vamos mudar nada, porque tudo que Deus criou tem um propósito, mas a gente pode melhorar a cada dia. E ela falou o oposto dele. Ah, ele é muito agitado, ele é impaciente, né? Tudo é para ontem. E aí eu fui explicar para os dois que um é agitado, é exigente por natureza, que Deus criou assim. E que o outro é uma pessoa que muda de humor, né? De comportamento, assim. Mas foi Deus que fez assim também. E olha, pessoal, foi uma bênção essa terapia, certo? Por quê? Porque ali é levar o autoconhecimento. Você vê como você funciona, como o seu parceiro, a sua parceira, a sua companheira funciona. O homem, o meu esposo sempre fala que o homem é o sol. O sol, ele não muda. E ele fala que a mulher é a lua, que tem as suas fases. E nós sabemos, as mulheres, que a gente tem várias fases no mês, né? E essa mulher aqui, ela falou para mim, eu tenho as 4 fases um dia. Então, pensa bem como é difícil para esse esposo também. E para essa esposa. E aqui eu chamo muito a sua atenção para a questão dos filhos. Porque os filhos é assim, é como se fosse assim, o para-choque de tudo isso, né? Vou voltar aqui. Observa que o olho azul é do pai, o olho é marrom esverdeado é da mãe, certo? E a terapia que eu passei. Passei alguma coisa para ansiedade também, né? Olha aqui, o olho azul do filho, o olho marrom, assim, meio esverdeado da nora, e aqui acontecendo as mesmas, a tendência de acontecer a mesma história. E a importância das terapias. Eu trabalho com terapia familiar, terapia de casais, a Ana, psicóloga, a Simone, porque quando eu sei como eu funciono, como a Maria funciona e como o meu esposo funciona, a gente vai conseguir, vai dialogar e vai encontrar o melhor caminho, a melhor saída. Eu coloquei isso aqui para vocês. Então, a mulher que marcou na letra M, ela tem bastante tendência de ter conflito com seu esposo. Por quê? Porque essa energia, ela é masculina. Então, às vezes, por ser a filha mais velha, por sempre ter tido muitas responsabilidades ali, né? Compromisso com uma coisa, com outra, muito cobrada. Então, ela
acaba se adaptando e adquirindo esse perfil. Mas quem marcou o X na letra M, você tem muita tendência de ter conflito com seu esposo. E aqui, geralmente, a maioria, às vezes, já está no segundo casamento, outros no terceiro. Por quê? Porque é muito difícil, tá? Quem marcou? A mulher que marcou. Na letra F, você está na energia feminina, na sua energia. E quem marcou o X? Na letra N, você está numa energia neutra. Porque aí você consegue se adaptar melhor. O homem, a mesma coisa, né? Porque tinha o grupo dos homens e o grupo das mulheres. O homem que marcou na letra M, você está na sua energia de origem, certo? Não está nada errado, está certinho. Se você marcou na letra F, às vezes você tem muito conflito em casa e às vezes você é aquele homem que, para evitar briga, ficar discutindo, você acabou se submetendo, não porque você concorda, mas para viver melhor, para ter paz, né? Aqui entra bem naquela frase que fala assim: é melhor ter paz do que ter razão. Então, o homem que marcou na letra F, quadradinho, nessa coluna do meio, às vezes você teve que se adaptar para evitar conflito. Porque a palavra de Deus fala que o homem é ele que ama a mulher. E o homem que marcou na última coluna, que é a energia neutra, ele também consegue se adaptar melhor. Então, se você tem um esposo e esse esposo, ele ajuda você em casa, ele tem uma facilidade para ajudar você, para fazer uma comida, é aquele homem que observa mais os detalhes, tudo. Ele recebeu, no momento da concepção ali, esse dom, né? E que ele é um homem com H maiúsculo, mas ele consegue observar, às vezes, algo que o homem que está só ali, na letra M, ele não consegue, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei, eu gostaria que a partir de hoje, você homem, você mulher, você namorado ou namorada, comece a observar como você, vou falar para os homens, observa como você abraça a sua esposa, a sua namorada, e como ela te abraça. Quando eu vou aqui, olha, nesse primeiro casal com mais idade, esse casal, o que acontece? Ele, assim, não é comum esse abraço. Observa que os braços do homem está na parte inferior e da mulher superior. Então, ele abraça por dentro e ela abraça por fora. Quando a gente vai para a palavra de Deus, que a gente vê como Deus criou o homem, e do homem ele tirou a mulher, e ele entregou para o homem, e o homem falou: aqui está a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E Deus falou assim para esse homem: cuida dessa mulher, é para proteger essa mulher como uma parte mais frágil. Então, a partir de hoje, começa a observar, porque Deus, ele é detalhista, tá? Olha, o normal é o homem proteger a mulher.
colocar ali no seu peito e acolher essa mulher como parte mais frágil. Olha, e a mulher poder descansar nessa força masculina, nessa energia masculina. E esse casal aqui, certo? Esse homem, né? Às vezes na hora de tirar foto fez assim, mas teria que estar invertido esse abraço. Agora, o colocar a cabeça no peito e ele acolher, aí está correto. Certo? Quem concorda com o que eu estou falando, escreve aí, eu. Eu, porque é maravilhoso quando a gente entende, quando a gente está entendendo o que está sendo transmitido, tá? Então, a partir de hoje, você, mulher, que tem um homem que ajuda você na sua casa, que observa os detalhes, não briga com ele, tá? Por quê? Porque esse homem, ele consegue, ele tem uma sensibilidade maior e ele consegue observar os detalhes, tá? Mas se você tem um homem que não quer ajudar você e que não vê os detalhes, né? Esse homem também é um homem muito especial. E você, homem, que tem uma mulher que é mandona, né? Uma mulher que tem muita autoridade. Então você começa a abraçar mais ela. Começa a abraçar, proteger essa mulher no seu peito. E você vai ver que ela vai mudar um pouco o comportamento, tá? Aquilo que Deus fez não vai mudar, mas aquilo que foi construído, às vezes, devido à experiência de vida, isso pode ser mudado. Então, o homem, ele precisa de elogio. Então, a mulher tem que elogiar o seu esposo. E a mulher precisa do homem, ela precisa da proteção. A mulher precisa ser protegida como a parte mais frágil. E um casamento, um relacionamento, igual meu esposo sempre fala, você não pode perder a admiração, o respeito e o desejo, certo? Então, é abraçando, observa o tesouro que você tem e que um dia foi Deus que te deu. A psicóloga Ana, na primeira semana, ela colocou uma dinâmica no grupo para escrever, eu acho que 5 motivos que levaria você a se casar novamente com aquela pessoa, com essa mulher, com esse homem, tá? E aqui é o fruto do que você plantou. A palavra de Deus fala que os filhos, né, são herança do Senhor. É uma recompensa que o Criador, né, nos dá. Então, se você recebe uma herança de alguém, dos seus pais, você já tem que cuidar. Imagina você receber a herança do seu Criador. Então, você tem cuidado dessa herança que Deus te deu? Você está cuidando como merece ser cuidado, certo? Agora, a Simone, ela vai falar sobre a mulher, sobre os filhos, sobre o casamento, tá? Nós vamos terminar no tempo certinho. Aqui está a Maria com seu esposo José Carlos, a Ana, o Diego, né? E a Simone com o Eduardo. Nós começamos esse trabalho porque primeira que precisa ser curado é a Maria, é o lar da Maria, para eu poder fazer a diferença ajudando as pessoas. Aí tem a Ana, que tem que acontecer o mesmo processo, a Simone, e assim
a gente pode ajudar os casais. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso trabalho, que foi feito um trabalho com assistência médica, psicológica, com terapia, com florais, mas principalmente o que se destacou foi a nossa intimidade com Deus, com o dono da vida. Então, agora é com a Simone. Tudo bem? Maria, Maria, quem vai nos ouvir ainda, né? Nós estamos aqui, nós três, mas muita gente vai nos ouvir, né? Em outro momento. E nós estamos falando sobre família, né? E eu coloquei hoje aqui um tema que Deus cuida da família, né? Família, ele é um projeto de Deus, como no nosso tema, né? Eu criei, logo falei, né? Família é um projeto de Deus. E se é um projeto dele, ele cuida, né? E a família, ela começa ali, né, no casal. Nós temos ali em Provérbios, né, fala sobre a mulher virtuosa, né? O Provérbios diz que a mulher virtuosa, o seu valor excede os rubis, né? E o coração do seu marido está nela confiante. E em Provérbios 30 também, no versículo 10, diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E nós buscamos essa sabedoria, né? E as terapias, ela nos ajuda a ressignificar, né? A buscar, né, a gratidão, o autoconhecimento, e dentro desse autoconhecimento também vem a sabedoria, né? A gente vai nos conhecendo, né? E sabendo, assim, tomar o rumo, né? Que nós devemos tomar, conhecer a nós, a nossa casa, nossos filhos. A terapia de casal, ela é tão importante porque daí o esposo passa a conhecer a esposa, né? E vice-versa, né? Um passa a conhecer o outro e dali aceitar, né? E saber lidar com essa diferença, né? Então, isso entra uma sabedoria, né? A mulher vai ficando, mais aperfeiçoando, né, a sua sabedoria. E em Provérbios 31, 23 também diz que o marido da mulher sábia, ele é reconhecido nas portas e ele se senta entre os príncipes da terra. Olha que importante, né? A mulher sábia, ela levanta, né, o seu marido, né? Ela coloca ele entre príncipes. E ali no versículo 27, ainda de Provérbios 31, diz que ela está atenta ao andamento, né, da sua casa. Então, em tudo que está acontecendo na casa ali, a mulher virtuosa, ela, a mulher sábia, né? Ela está atenta e ela não come o pão da preguiça, né? Então, assim, não é que às vezes a mulher ela é preguiçosa, né? Às vezes ela precisa se autoconhecer para ela também lidar, né, com as suas dificuldades, uma terapia, um floral, às vezes muda tanta coisa, né? E às vezes ela mesma, ou de repente, né, um familiar fala preguiçosa, e às vezes não é a preguiça, né? É só ali um ajuste que precisa ser feito e que uma terapia vai resolver. Aí nós vemos também a mulher sabe, né? Ela trabalha com sabedoria, né? Ela anda em gratidão. Então, quando ela é sábia, ela vai ser grata em todo o tempo, né? Ela anda em gratidão e ela é otimista. E quando a pessoa ela é otimista, ela influencia, né? As pessoas que estão ali ao seu redor. E falando ainda sobre família, quando a gente vai lá para o livro de Jó, Jó, um homem tão provado, né? E um homem tão sábio, tão amoroso. Ali em Jó 1, 4 até 5, fala que Jó ele tinha o cuidado, né, de oferecer sacrifícios a Deus de madrugada. Olha só, né? Que cuidado, que sabedoria que ele tinha, né? E ele foi provado, né? Deus permitiu a prova, né, na vida dele. Mas, assim, os filhos, ele não tinha, olha só, diante de toda a aprovação, ele perdeu os 10 filhos no mesmo dia, mas ele não tinha, assim, aquele sentimento, ai, será que meus filhos estão bem? Porque ele oferecia sacrifício caso um filho dele tivesse blasfemado contra Deus em pensamento. Então, ele sabia que os filhos dele estavam bem, né? Tinha morrido bem, né? Eles estavam bem com Deus, esses filhos dele.
Então, olha só o que ele fez lá atrás, trouxe uma tranquilidade para ele na hora da prova. E em Salmos 127, 3 a 5, também comenta sobre os filhos, né, que são herança do Senhor. E o fruto do ventre do seu galardão, porque o galardão, ele é uma recompensa, né? Quando a gente fala em galardão, ele é uma recompensa. E quando nós, né, nossos filhos são herança do Senhor, é uma herança, né, que dá uma recompensa, né? Às vezes é muito trabalhoso até, né? Porque cada filho tem lá o seu comportamento, né? E às vezes dá trabalho, mas é um trabalho compensador. Há uma recompensa, né? Há um galardão em tudo isso. E também lá em Salmo 127, 3 a 5, ainda comenta que os filhos são como flechas na mão do guerreiro valente. E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então, a aljava ela é carregada aqui nas costas, né? Aonde coloca as flechas. Então, filho é como flecha na mão do guerreiro valente. Olha só onde que o filho é carregado. Nas costas, né? A gente tem que carregar mesmo, né? Ensinar, porque nós que temos o dever de ensiná-los, né? Criá-los, né? No caminho que eles no caminho, né? Junto com eles, né? Que eles devem andar. Quando eles crescem, ele não vai se esquecer do caminho que ele foi criado, né? Na infância e até a idade, né? Que ele consegue se manter sozinho, né? A sua fé. E quando a gente fala ali em aljava ali, quando o guerreiro ele tira a flecha, ele precisa do arco, né? E esse arco, né, daí entra a mãe, né, naquele cuidado, naquela força, a mãe ela se dobra, né? O quanto precisar ali para ela aconselhar esse filho, guiar esse filho, né? E olha a importância quando chega às terapias, né? Como que ajuda, né, essa mãe que precisa ter tantos esforços, né? Então, sempre que necessário, a gente não deve rejeitar, né, uma terapia, porque as terapias elas vêm como uma providência de Deus, né? Elas vêm assim como uma oportunidade. E então ali o arco, né? Ele é esforçado pela mãe, também pelo pai, né? Com acolhimento, com o pai também ele é a disciplina, né? E a mãe ali é o acolhimento, a nutrição. Então, assim, os pais, né, eles fazem ali um diferencial muito grande na vida dos filhos. Aí, quando a gente vai lá, olha para Davi, um outro exemplo grande de família, né? Davi, quando ele era ainda criança ali, né? Os irmãos deles estavam na guerra, e o pai pediu para que ele fosse dar uma olhadinha lá para ver como estavam seus irmãos na guerra. E ele chegando lá, ele só foi perguntar como que estava, né? E chegando lá, ele percebe, né, o gigante Golias fazendo as ameaças para o povo de Israel. Só que ele não focou ali na ameaça. Se a gente for ver bem na história de Davi, ele não focou na ameaça do gigante. Ele focou no que o rei Saul estava falando. Aí o rei Saul falou o quê? Falou que quem matasse esse gigante Golias, ele seria isento de impostos, teria tantos benefícios, né? Casaria com a filha do rei e tudo mais, né? Então, ele, mais que depressa, falou, opa, esse prêmio é meu, né? Ele foi confiante, então ele largou, ele não quis saber a ameaça, o tamanho do gigante, ele quis saber que teria um benefício muito grande, e ainda salvaria o povo de Deus, né? O povo de Israel. E daí ele se propõe, né, a ser esse guerreiro, e ele luta, a importância ali que a gente vê é que Davi ele luta com as suas próprias armas, né? Ele não pega a arma do outro. Porque Saul vai e oferece, né, as armaduras de um guerreiro, mas o tamanho dele não, pro tamanho dele não funcionava, né? Ia atrapalhar em vez de ajudar. E daí ele larga e fala: "Não, eu não preciso disso aqui, eu tenho as minhas armaduras, né?" E ele ali, como um pastor de ovelhas, né, ele tinha lá o seu estilingue, né, como diz a história, e ele pega lá as 5 pedrinhas, né, que significa, né, na verdade, as 5 letras, né, do nome de Deus ali, e ele mata, né, a esse gigante. Então, a gente aprende ali com Davi que a gente não deve olhar
as afrontas, né, da vida, as diversidades. A gente deve ouvir o que nosso rei fala, né? Que o que nosso Deus que nos projetou para a gente dar certo. Então, Deus, ele é um Deus que nos projetou para darmos certo. Então, a gente ouve as promessas de Deus que nós temos, né? Desse Deus que só nos leva para cima, né? Ele nos dá boas promessas, né? Para o nosso rei. Então, a gente não vai ficar olhando para as adversidades. E a tendência do ser humano, ela é essa, né? Olhar, às vezes, mais para a diversidade, está difícil, mas a gente tem uma promessa, a gente tem, né, um rei, né? A gente tem um criador, que ele luta por nós. E então, quando a gente olhamos, assim, para a nossa ansiedade, né, para nossas lutas, nós temos que tirar o foco, né, da ansiedade, da luta, e buscarmos, né, de Deus, né, que tudo vai dar certo. E quando a gente, né, procura as terapias, voltando sempre às terapias, né, nós vemos, assim, tanto resultado, né, tanta providência de Deus, né. Aí outra mulher, né, da Bíblia, que eu quero falar também é sobre Ruth. Gente, Ruth, olha só. Ruth, ela é uma mulher moabita. E o que é Moabita? Moabita é que são descendentes de Moabe. E quem que é Moabe? É tão interessante a gente saber a história, né, a fundo. Moabe, ele é um descendente de Ló. Moabe, na verdade, ele foi filho de Ló. Quando Ló, ele perde a esposa, né, que a esposa vira estátua de sal, ele fica com as duas filhas, e essas duas filhas têm um relacionamento incestuoso com Ló. E Moabe, ele é filho de Ló com a filha mais velha. Então, de um relacionamento incestuoso, nasce o povo de Moabe. Então, o povo de Moabe é um povo que traz uma maldição, traz ali coisas muito ruins, né? Eles são gerados, eles são formados por meio de um relacionamento incestuoso. E esse povo de Moabe, são os moabitas, eles oferecem cultos pagãos, eles fazem sacrifício de criança, e eles são inimigos, né, do povo de Israel. Então, é um grupo de pessoas, né, que eles são inimigos do povo de Israel. E o que tem a ver esse povo de Moabe com Ruth? Ruth era de Moabe. Então, Ruth era descendente desse povo. E como que Ruth conhece o povo de Israel? Elimeleque e Noemi, eles eram de Israel, lá de Belém, e eles, num tempo de crise ali de Belém, o que eles fazem? Eles migram para Moabe, que é um povo vizinho que é inimigo de Belém, do povo de Israel. Só que eles migram para esse lugar pensando que vai ser bom, né? Que vai dar bom. E acontece que não dá bom, e daí Elimeleque, ele acaba morrendo, né? Num assassinato. Depois, os filhos dele também, em seguida, morrem também, assassinados. E quando Elimeleque morre com seus filhos, esses dois filhos, que no caso eram Malom e Quilion, eles já eram casados. E eles tinham casado como mulheres moabitas. Então, Malom, ele se casou com Ruth e Quilom se casou com um órfão. Aí, quando eles morrem, né, os três homens morrem, aí Noemi, ela tem que voltar para Belém. E quando ela vai voltar para Belém, ela chega nas duas noras, que também estão viúvas como ela, e fala assim: agora vocês podem voltar para a terra de vocês, para a mãe de vocês, para os deuses de vocês, e que eu vou sozinha, né? Eu vim, e vocês são moabitas, vocês ficam. E daí, órfão aceitou, né? Tudo bem. Só que Ruth tinha uma outra visão. A visão de Ruth foi totalmente diferente. A Ruth, ela não aceitou a voltar para a mesma vida que ela tinha. Ela tinha conhecido, né, um Deus diferente, um povo diferente, através da sogra, através do esposo. Mesmo que esse esposo já havia falecido, esse sogro tinha falecido, mas tinha a sogra, né, que era uma mulher, olha só, era uma mulher que tinha sido, com certeza, muito amiga, né, muito exemplar, que ela quis ficar com essa mulher, com essa sogra, né. Daí Ruth fala, né, que ela não vai
ficar com o povo dela, que ela vai seguir Ruth. E daí, ali no livro de Ruth, fala que Ruth diz assim para sua sogra: onde fores eu irei, onde pousares, pousarei eu. O seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e onde morreres, e morrerei eu também. Então, essa passagem bíblica ela é muito comum nos convites de casamento, principalmente no meio evangélico, né, quando os jovens vão casar. Sou católico também, né, os cristãos, né, que frequentam a igreja, quando eles vão casar, é muito comum você pegar um convite de casamento e ter esse versículo, né? Onde pousares, pousarei eu, onde, enfim, o seu Deus é meu Deus. E, na verdade, essas palavras, né, foi palavras de Ruth para sua sogra. A sua sogra, que, na verdade, nem era mais sua sogra, né? Se fosse ver bem, não era mais sua sogra. Então, ela seria sogra enquanto o marido dela estava vivo. Mas ela afirmou, né? Ela falou: não, eu continuo com esse Deus, eu continuo com esse povo. Então ela teve fé que dali ela teria, né, uma vitória, ela não sabia como. Olha só, uma mulher que ela ia voltar aí para Belém, junto com a sogra, para um lugar estrangeiro que ela nunca tinha ido. Ela é uma mulher moabita, e os moabitas eram pessoas inimigas do povo de Israel. Olha a fé de Ruth, olha a coragem dessa menina. Uma menina, né? Porque não tinha nem filho ainda, então era muito novinha. E quando Noemi volta para Belém, quando ela chega, o pessoal, né? Ali a história fala que o pessoal fica em alvoroço, né? Noemi volta. E Noemi, por conta das aflições, né, que ela tinha vivido ali, das provações, ela até comenta para o povo, né, que ela não queria mais ser chamada de Noemi. Ela queria ser chamada de Mara, porque daí Mara seria uma mulher amargurada, porque Deus tinha castigado, porque na verdade quando eles saem de Belém e vai para a terra inimiga, mesmo que eles tinham uma boa intenção, não foi o certo, né? Aparentemente não foi o certo. Mas assim, Deus pega as coisas que a gente faz às vezes errado e a gente consegue ressignificar. Mesmo nos nossos erros, Deus nos dá ali o direito, nos dá a oportunidade de nós retomarmos, né, ressignificar tudo o que aconteceu e ter um recomeço. E Ruth dali, ela teve também um recomeço, né, mesmo que ela não tinha culpa de nada, né, mas ela teve um recomeço, em vez de ela voltar para a família dela, para o povo dela, né, que era um povo pagão, ela preferiu, né, escolher ali a oportunidade daquela sogra, né, do povo daquela sogra. E quando elas chegam em Belém ali, elas têm que, já era a colheita da cevada, né, e dali era costume da época, né, as pessoas carentes, pessoas estrangeiras que chegavam, aonde havia colheita, fica aqueles restos, né, aquela sobrinha ali que vai caindo. E elas colhiam essa sobra para sobrevivência. E quando Moab, daí entra Moab, o remidor, né? E que ela nem sabia, olha só, a fé dela levou a ela a uma remissão. E Moab era o dono de uma fazenda que ela estava colhendo essa cevada. E quando ele viu Ruth, ele percebeu ali a sua postura, né? O seu caráter, mesmo sendo uma mulher estrangeira, né? Nova, bonita, mas ele viu que era uma mulher de muito caráter e como ele era um homem muito bondoso, e mal sabia ela também que Moabe, ele era um parente de Elimelete. Elimelete era seu sogro falecido. E, na época ali, tinha o casamento, deixa eu só ver, tinha um casamento ali, quando a mulher morria, o homem morria e a mulher ficava sem filho, tinha ali um parente, né, ou um irmão mais velho, ou um parente do falecido, que remia essa mulher, casava com essa mulher para que ela não ficasse, né, desamparada. E quando ela é conhecida por Moab, ele até oferece, ele vê ali a postura dele, ele até oferece, sem intenção de nada, ele oferece a comida dele, para que ela coma também, né, porque ela era uma estrangeira, ela estava ali peregrinando, tentando viver ali, né, com as migalhas que ela conseguia colher.
Aí ali, eu estava tentando lembrar, é o casamento é levirato. Levirato é quando esse casamento, quando a pessoa, a mulher perdia o marido, daí um parente mais próximo, o parente mais próximo, né, casaria com ela. E como aquele tempo, né, os homens tinham mais de uma mulher, e quando, daí Noemi viu, sabia que Moabe era um parente do seu marido falecido. O que no Noemi agora tem a ideia de aconselhar Ruth, a, a aconselhar Ruth para se casar com Moabe, né? Para pedir o Moabe como ser o seu remidor, né? E daí, claro, Ruth vai obedece à sua sogra e acontece que Moabe casa com Ruth. E quando Moabe casa com Ruth, dessa união, daí nasce Obed. E Obed, ele é avô de Davi. E Davi, ele é da linhagem de Cristo. Olha só, uma mulher, voltamos lá atrás, uma mulher moabita, uma mulher que era descendente lá de um povo que veio de uma relação incestuosa. Só que mesmo assim, com todas essas cargas, né, de maldição que essa mulher tinha nas suas gerações passadas, Deus muda a história dela, porque ela quis, porque ela, porque ela resolveu, ela escolheu, né, viver diferente. Então, não é porque nós temos ali uma história, né, complicada nos nossos antepassados, que muitos de nós temos, né, nós podemos ressignificar, nós podemos cancelar isso da nossa geração, e daí vivermos uma vida plena, né? E as terapias, ela entra ali nesse contexto para ajudar também. E Cristo, né? Ele entra como remidor também para nos salvar, né? Para mudar essa história. Se a gente for ver ali a Ruth, o livro de Ruth, ele é o 8º livro da Bíblia. E na Bíblia é muito comum você ver assim o 7 como um fechamento de ciclo. Então, o capítulo antes, o livro antes de Ruth era o 7º. Houve um fechamento de ciclo. Quando inicia o livro de Ruth, é ali um recomeço. Então, a vida de Ruth, a história de Ruth, foi um recomeço. Nesse recomeço ali, está dentro da genealogia de Cristo. Olha só como que Cristo, ele acolhe, né? Por mais que venham lá coisas ruins lá atrás, mas Cristo, né, ele transforma, né, tudo que foi desarrumado lá atrás, ele consegue ressignificar e deixar tudo certinho, né? E Ruth, a gente percebe ali que Ruth, ela foi protagonista da sua história, ela viveu o seu presente. Se a gente for olhar ali no livro de Ruth, em 4 capítulos, o nome de Ruth aparece 12 vezes. E o nome de Moabe, que é o seu remidor, aparece 9 vezes. Então, o nosso nome, a nossa história tem que ser muito aparecido. Nós temos que viver muito o nosso presente, né? Nós temos que ter protagonista, né? No nosso presente. Nós temos que estar presente na vida dos nossos filhos, presente na nossa casa, presente na vida do nosso marido, né? O esposo, presente na vida da sua esposa, presente na vida dos filhos. Então, quando nós vivemos, né, a nossa história, o nosso presente, nós estamos sendo ali protagonistas da nossa própria história. E isso que Ruth foi, né? Ela foi protagonista da sua própria história. E quando a gente vai lá olhando as histórias bíblicas, o nome de Ruth, depois do livro de Ruth, ela só aparece uma vez na genealogia de Cristo. Então, quer dizer, ela viveu o seu momento, a sua história. Então, é isso que nós temos, né, que tirar aí dessa mulher, né, tão valorosa. Tantas mulheres da Bíblia, né, são tão valorosas, né? Mas aí hoje eu peguei o livro peguei Ruth, né, para a gente meditar em Ruth. E é uma mulher de um grande exemplo para nós, né, que ela conseguiu, depois ali na sua juventude ainda, viver uma viuvez trágica, ela ainda teve equilíbrio para ter um recomeço. E nesse recomeço, ela estava já
sendo uma mulher que estava abençoando outra, né? Abençoando a sua sogra, né? Que não era mais sua sogra. Ele viu que sua sogra também tinha ficado muito debilitada. A sua sogra tinha perdido o esposo e 2 filhos em mortes trágicas, né? E ela resolveu, escolheu aí com Noemi e mudar a história dela e a história de Noemi. Então, é importante, né, a gente aí aparecer na nossa história, viver na nossa história, porque nós somos projeto de Deus, né? A nossa família é projeto de Deus. E é um projeto que Deus fez para dar certo, né? E nós temos que cada dia acreditar, termos fé, que nós estamos aqui porque nós somos projeto de Deus e projeto de Deus para dar certo. E aqui eu concluo, Maria, já está aí, falta 5 minutinhos aí para o meu tempo. Eu concluo e deixo a fala para você, para a Ana, tá? E Obrigada, Simone. Ana, fala um oi pro pessoal, Ana. está fechado o seu microfone, Ana. Ai, desculpa, tudo bem? A gente quer só agradecer, né, a audiência de todos, né? A gente se colocou à disposição nesse mês de junho, né, para tratar sobre as famílias, sobre os casais, e estamos à disposição, né, para quem quiser entrar em contato conosco, tirar dúvidas também, né, Maria? Seguimos aí firmes e fortes. Sim, obrigada, Ana. En- deixa eu Então, pessoal, eu também quero agradecer a companheira Ana, Simone, né? E agradecer a presença de cada um, agradecer a presença de vocês nos grupos. E nós estamos aqui para somar. Quando a gente olha a palavra de Deus, fala que as bênçãos e as maldições, né, pode ali estar acompanhando até a terceira e quarta geração. Quando eu apresentei a íris, o olho daquele casal com mais idade, né? E em seguida eu apresentei o olho do seu filho e da sua nora, para mostrar que ali, sem saber, sem perceber, começou a repetir os padrões. E nós temos que viver o hoje. Por quê? O passado já passou, não tem jeito. O futuro ainda não chegou. Então, o passado vai gerar depressão, o futuro vai gerar síndrome do pensamento acelerado, né? E nós precisamos viver o hoje. Então, se você sofreu muito no passado, né? Se você se magoou, deixe esse passado no passado. Ah, você não consegue resolver sozinha, né? Procure um profissional, faça uma terapia. Lembra que nós temos que buscar ajuda do alto, que é o do nosso Criador, mas aqui nós temos ajuda, essa autoajuda, para que você possa ter esse autoconhecimento, saber como você funciona, saber como seu esposo ou sua esposa funciona, e aí toda a família vai receber essa bênção. Porque quem conhece o outro é sábio, mas quem conhece a si mesmo é uma pessoa iluminada. Então você pode mudar a sua história. E você mudando a sua história, você vai mudar a história dos seus filhos, dos seus netos. E aí, qual é o legado que você quer deixar? Como que você quer ser lembrado? Como um casamento fracassado? Como alguém que não perdoou? Alguém que não teve coragem de buscar ajuda? Porque você merece ficar livre, você merece ser feliz, você merece deixar um legado de vitórias. Então, por hoje é só, agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço pela oportunidade que Deus deu para todos nós, né? E agradeço também por toda a nossa equipe da Flor de Lírio, que estamos aí buscando levar qualidade de vida
para as famílias, tá bom? Um abraço e boa noite.